Holo Kids Mundo! Olá, amiguinhos! Que bom ver vocês aqui novamente! No nosso último vídeo, vimos o que aconteceu com o povo de Israel, os descendentes de Abraão, que foram libertos do Egito e levados até a terra prometida, a terra de Canaã. Se você não assistiu esse episódio, clique no card que vai aparecer aqui na tela e depois volte para assistir a essa emocionante história. Vimos que muitas vezes o povo de Deus não foi obediente e por isso Deus levantou mensageiros, os profetas, para que o povo se arrependesse e mudasse de atitude. Por causa da desobediência deles, muitas vezes Deus teve que disciplinar o povo para que se arrependessem. E quando o povo pedia socorro, ele levantava juízes para salvá-los. Deus também permitiu que eles tivessem reis, como os outros povos. Mas, adivinhem só, logo eles estavam pecando e se afastando de Deus novamente. E com isso, Deus permitiu que eles fossem dominados por outros povos, como os assírios, os babilônios, os gregos e os romanos. Eu fiquei muito triste ao ver a desobediência do povo de Israel. Mas depois, meu pai me contou uma coisa. Infelizmente, todos nós nos comportamos como o povo de Israel. Sim, muitas vezes desobedecemos a Deus e fazemos aquilo que Deus não aprova, mesmo sabendo que estamos errados. Mas Deus sempre nos perdoa quando nos arrependemos de verdade. Então, voltamos a pecar e fazer aquilo que não deveríamos fazer. Isso já aconteceu com vocês? Por isso, devemos sempre andar pertinho de Deus, sempre buscando em oração e lendo a sua palavra, para que a gente não se afaste do nosso querido Deus, que tanto nos ama. Agora, vamos à história de hoje. Depois do último profeta enviado por Deus, o profeta Malaquias, passaram-se 400 anos. O povo de Deus não ouviu mais a mensagem diretamente de Deus. Mas Deus não tinha se esquecido de sua promessa de enviar um Salvador, alguém que iria resgatar o mundo do pecado. Durante esse tempo, Deus estava preparando tudo para o momento perfeito. A língua grega se espalhou por vários países. As estradas romanas conectavam muitas cidades, e os judeus tinham sinagogas em diferentes lugares, onde ensinava a palavra de Deus. Tudo isso contribuiu para que no momento certo, a palavra de Deus chegasse rapidamente em todos os lugares. O momento da promessa se cumprir estava chegando. O libertador prometido, desde o jardim do Éden, estava para nascer. Mas antes, Deus enviaria outro profeta para preparar o povo. Nos tempos do rei Herodes, havia um sacerdote chamado Zacarias, casado com Isabel. Eles eram velhos e não tinham filhos. Mas um dia, enquanto Zacarias servia no templo, um anjo apareceu e disse: "Não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Sua esposa Isabel dará à luz um filho, e você deve dar-lhe o nome de João." Lucas 1:13. João seria muito especial, pois ele iria preparar o povo para a chegada do Salvador. O anjo disse que João viria com o poder de Elias, um grande profeta, e faria ao povo voltar seus corações para Deus, como Malaquias havia profetizado. Que máximo! A missão de João era muito especial mesmo. Vocês não acham? Quando João nasceu, Zacarias ficou tão feliz e cheio do Espírito Santo que louvou a Deus, dizendo que o Senhor estava cumprindo sua promessa e que João iria ensinar o povo sobre o perdão dos pecados. João cresceu e viveu no deserto até a hora de pregar a mensagem de arrependimento e preparar o caminho para o Salvador. Para que o plano de Deus sobre o Salvador pudesse ser cumprido,
Deus Filho teria que nascer como ser humano. Ele seria totalmente Deus e totalmente homem, mas sem pecado. O nosso Salvador teria que ser um homem como nós e fazer aquilo que Adão e o povo de Deus não conseguiu fazer: crer em Deus e obedecer a seus mandamentos, sem nunca pecar. Será que ele vai conseguir? 6 meses depois que Isabel ficou grávida, o anjo Gabriel apareceu a uma jovem chamada Maria, dizendo: você ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará de Jesus. Esse bebê seria o Salvador prometido, o Filho do Altíssimo, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Isaías 9:6. Maria aceitou a vontade de Deus com fé, dizendo: eu sou servo do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Lucas 1:38. Ela estava comprometida com um homem chamado José, e ele também foi visitado por um anjo, que explicou que um bebê que Maria esperava era do Espírito Santo, e se chamaria Emanuel, que significa Deus conosco. José acreditou no anjo e obedeceu, recebendo Maria como sua esposa. Jesus nasceu em Belém, como o profeta Miqueias havia dito. Sábios do Oriente seguiram uma estrela até Belém para adorar o bebê, trazendo presentes e reconhecendo que ele era o rei prometido. Ai, que alegria! Jesus, o nosso Salvador, finalmente veio ao mundo. Algum tempo se passou e João, o profeta, que veio para preparar o caminho do Senhor, começou a pregar no deserto e dizer para as pessoas que se arrependessem de seus pecados, pois o reino de Deus estava próximo. Ele batizava aqueles que acreditavam em sua mensagem, preparando-os para receber o Salvador. Certo dia, Jesus veio até João para ser batizado. Quando João viu Jesus, ele disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João 1:29. Ao ser batizado, o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma de pomba, e uma voz do céu disse: este é meu filho amado, em quem me agrado. Mateus 3:16-17. Assim, Jesus começou seu ministério, ensinando sobre o reino de Deus e chamando as pessoas ao arrependimento e à fé na promessa de salvação. Que legal! Deus sempre cumpre as suas promessas, e o nosso Salvador, Jesus Cristo, finalmente nasceu. Mas será que ele vai conseguir cumprir a sua missão? No próximo episódio, veremos o que vai acontecer com Jesus. Se você gostou desse vídeo, dê um like e não perca o próximo episódio. Até a próxima, amiguinhos! Que Deus abençoe todos vocês!